nosso meditar nesses dias é uma palavra que tenho no meu coração há muitos anos e nunca pude meditar com os irmãos, a não ser com alguns em poucos lugares assim, mas estava pensando quando recebi convite para ministrar aqui, eu queria ministrar essa palavra a todos. E ela fala de duas coisas importantes na vida de um discípulo. E nós, como estamos nesse andar de discípulos de Jesus, então quero compartilhar com os irmãos algumas verdades que nós temos em nossa palavra, na palavra do Senhor, sobre carisma e caráter. Queria, nessa manhã, primeiro fazer uma meditação com vocês todos, antes de entrar propriamente no assunto de nossa vida, a vida que temos. O texto de Efésios capítulo 2 abre esse capítulo, Paulo, dizendo que ele nos deu vida. É isso, amados? Eu penso que em qualquer tradução essa palavra fica bem colocada. Ele nos deu vida. Antes de qualquer coisa, ele nos deu vida. E essa vida veio habitar em nós. Não é uma vida que nós só nos lembramos de vez em quando. Muitas vezes cantamos algumas coisas e esquecemos que é Ele, e por meio dele e para Ele. E essa vida que Ele então nos deu é uma vida já há muito tempo conquistada por Ele na cruz. E depois da sua ressurreição, essa vida se manifestou abundante e veio nos envolver. Todos nós, todos nós. A vida dele é mais importante do que qualquer outra coisa. Amém. A vida dele é a vida que precisamos que ele viva em nós. Aleluia. Não é uma vida que nós programamos, uma vida que nós fazemos todos os dias de trabalho, de estudos e de confraternização em nossa casa, com os nossos filhos, esposa e marido. Não. A vida dele está dentro de nós. Nós não podemos melhorar essa vida, porque ele nos deu a sua vida. Nada pode ser acrescentado nessa vida, porque é a vida dele. É a vida da ressurreição. Essa vida é tão imensa que ela veio habitar em nós. Alegra o coração dos irmãos. É Ele, é por meio dEle, e tudo para Ele. Não tem nada nosso. Uns podem falar aqui, outros podem tocar, outros podem cantar, outros podem exaltar o Senhor. A vida é dEle. A vida dEle em nós. Aleluia. João, que era muito um apóstolo, um discípulo muito chegado ao Senhor, quando ele escreve lá no capítulo 4 da primeira carta dele, ele escreve que nós vivemos por meio dele. Ou seja, não há vida sem ele. Não há vida de nós mesmos. Nós não podemos produzir nada de nós mesmos. Por um motivo só, uma razão só, é que morremos. Um dia todos nós descemos as águas, e ali nós morremos com Cristo, ali nós fomos sepultados com Ele, e ali fomos ressurretos. Tudo isso aqui está ressurreto. Aleluia. A vida dele, a vida da ressurreição, ele está vivo. Ele andou uns dias com nós depois de sua ressurreição para dizer que ele está vivo. E ele vive em nós.
Ele foi para o seu lugar de glória e enviou o seu Espírito. E o Espírito do Senhor vive em nós. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Que alegria! Podemos exaltar a todo momento, falar do nosso amor a Ele, porque é tudo que procede dEle. Nós não temos nada de nós mesmos. Como amar os irmãos? Impossível. Só por meio dele. Porque diz que o fruto dele, na nossa vida, é amor, alegria, paz. Olha aí. Isso. É um fruto completo. Impossível ter domínio próprio sem amor. Ter paz sem amor. Mas tudo está nesse fruto. Tu pode morder ele em qualquer lado. Tu te alimenta bem. Porque é um fruto completo. E ele vive em nós. Esse fruto é do Espírito na nossa vida. Então ele é nosso. E ele se manifesta em nós. Aleluia. Aleluia. Amém. Uma alegria. Uma alegria. Não sei se vocês estão tão alegres assim quanto... Aleluia. Hoje disse para o Natanael de manhã que, pensando nessa palavra, parece que toda a palavra sumiu da minha mente. Eu estudei, eu li, eu já reli, eu já fiz tanta coisa. Mas eu quero dizer para vocês que a palavra dele é muito maior do que nós podemos expressar. Amém. A palavra dele é grande. Quando ele diz que vive em nós, amados, ele vive. A palavra dele é verdade. Ele vive em nós. Nós podemos dar testemunho a qualquer momento que ele vive em nós. Quantas vezes estamos chateados, ele vive em nós. Se nós cometemos alguma falta, algum pecado, ele não foge de nós. Ele vive em nós. Ele não muda. Diz o texto de Coríntios, diz lá que ele é permanente. Sabe o que é isso? Enquanto tu dorme, ele está permanente. Quando tu toma banho, ele está lá. Ele não sai, ele é permanente. A vida dele é permanente em todos nós. Te alegra, amados? Isso. E nós precisamos viver essa vida dele. Essa vida que ele nos dá. Às vezes nós queremos sair dela assim por um momento. Não dá. Não dá. Nós precisamos alegrar o coração dele que vive em nós. Todos podemos dizer que nós vivemos por meio dele? Amém. Ele escuta. Ele recebe honra quando nós dissemos a verdade para ele. A verdade que estamos vivendo. Não é uma verdade quando sentamos num banco. Não. Toda hora. Ele é abundante na nossa vida. Queria ler um texto que vai nos ajudar. Eu tenho uma palavra assim que esses dias é dia de reconciliação. Sim. Eu não ando muito perto de vocês, não fico sabendo de conversa, eu não sei muita coisa de vocês, mas o Espírito hoje de manhã me falou que é um tempo de reconciliar vocês uns com os outros. Amém. Nós somos um corpo, todos temos o mesmo Espírito. Ele que permanece em cada um de nós, ele vive em todos nós. E somos um.
Temos um cabeça e muitos membros. Todos nós, cada um de nós, é membro desse corpo pela habitação do Espírito Santo em nós. Diz Paulo que nós somos um porque todos nós fomos batizados no mesmo Espírito. A unidade que nós temos não é uma unidade intelectual, alguma coisa que nós fazemos esforço para viver. A unidade que nós temos é que fomos batizados no mesmo Espírito. Todos nós, igual, sem diferença nenhuma. Não importa o lugar onde fomos batizados em Cristo e batizados, então, no Espírito. Isso é que nos une. Isso é que nos faz um. Então, se ele está falando de que hoje é tempo de reconciliação, aleluia, se precisam se reconciliar, se reconciliar, não precisa ninguém vir aqui confessar pecados ou qualquer coisa, não. Deixa que o Espírito Santo que habita, ele vai nos conduzir a ter essa unidade porque somos um, fomos batizados no mesmo Espírito. Amém? Queria ler com vocês um texto, Romanos, carta de Romanos. Paulo escreveu à igreja em Roma e eu queria ler 2 ou 3 versículos que nos ajudam nesse tempo, então, de nos reconciliar. Não só com o Senhor, se é preciso, mas reconciliar uns com os outros. Amém, queridos? Amém. Aleluia. O texto, então, está em Romanos, capítulo 1. Paulo está abrindo a carta para eles lá, para a igreja que se reunia em Roma. E ele faz uma saudação, uma primeira comunicação de Paulo se identificando com eles. E ele diz, Paulo, entre outras coisas, no versículo 6 em diante, eu leio do 5 em diante. Diz o texto assim de Paulo: por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Ele está dizendo o que acontecia com ele. Entre esses se encontram também vocês, ou seja, ele está falando de todo o corpo. Ele não está só dizendo que ele foi chamado, mas ele está dizendo que todos de lá, vocês que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Todos. Amado, não tem ninguém que pode ficar fora de uma palavra que o Senhor está juntando todos. Sabem o que é todos? É todos. Todos. Todos foram chamados. Todos que estão fora daqui, todos os que não conhecem o Senhor, todos foram chamados para pertencerem a Ele. Que coisa fantástica! Pertencer a Ele, ser dele. Ele trata a todos. Quando nós éramos incrédulos, essa palavra já existia. Essa palavra já estava no coração da igreja para exaltar o nosso Senhor. Ela já existia para dizer que nós tínhamos já sido chamados para pertencer a Ele. Nós vivíamos de qualquer forma. Nós vivíamos em pecado, em transgressão, em doenças. Vivíamos dessa forma e já tinha uma palavra do nosso Senhor. Fomos chamados para pertencer a Ele. E essa palavra nos chega nessa manhã igual.
com a mesma força, com a mesma intensidade, porque essa é a palavra que ficou registrada para nós. Nós pertencemos a Ele. Amém. Às vezes nós dizemos assim, o meu carro, a minha casa, a minha mulher, meus filhos, pertencem tudo a mim. E não estão dizendo nada de errado. Mas quando o Senhor diz que nós pertencemos a Ele, é uma intensidade muito grande para nós. Mas Ele, além de dizer que nós pertencemos a Ele, Ele diz assim, eu vivo em vocês. Então não é só nós nele, mas Ele em nós. Que dupla, que coisa fantástica. Vocês estão vendo a intensidade dessa palavra para nós? Para quê? Para hoje nos reconciliar uns com os outros. Quem está do teu lado foi chamado. Quem está do teu lado pertence a Ele. Às vezes nós esquecemos. Ele vive em nós. Ele vive em cada um. Nós pertencemos a Ele. Quando Jesus ora ao Pai, lá em João capítulo 17, fantástico. A oração dele, ele diz assim, o Pai em mim, eu no Pai, eu em vocês, vocês em mim, vocês no Pai. Isso não é fantasia. Isso não é uma palavra qualquer. O Senhor está nos chamando hoje para que essa palavra dele seja maior do que qualquer inteligência nossa, qualquer raciocínio que temos. A palavra dele é poderosa para nos reconciliar uns com os outros. Estou certo? Amém. Vocês também estão certos. Então esse é o momento. Às vezes ficamos com dificuldade com os nossos filhos. Ficamos com dificuldade com o casal, ele com ela. Por quê? Porque não imaginamos que ele está vivendo nos nossos filhos e está vivendo em nós. E somos um. Tem muita gente que se perde, nós sabemos disso. Mas se perdem, mas são chamados para Ele. Todos foram chamados para Ele. Quero contar uma experiência que tive há uns anos atrás. Eu costumava, no final do meu expediente, eu trabalhava num escritório que meu pai e eu tínhamos, e quando chegava mais ou menos 5 horas da tarde, por aí, eu encerrava o meu trabalho, e eu tinha um amigo que era um judeu convertido, o Alberto. Ele já partiu para o Senhor já há alguns anos, ele era bem mais velho do que eu na época, e ele tinha uma loja. Como um bom judeu, ele tinha uma loja. E ele fazia dessa loja um lugar para comunicar o Evangelho. Ele tinha muita graça sobre isso. E a loja dele tinha 3 espaços. A loja propriamente dita, onde as pessoas chegavam. A outra parte era um depósito de algumas coisas. E a terceira era onde uma senhora cortava os tecidos para fazer roupa feminina. É uma coisa simples, eu não sei como chamava aquilo, e até hoje não sei. Alguma coisa assim, né? Tinha uns botões assim, eu me lembro da roupa. E era só para vender para mulheres ali. E o Alberto ficava lá na primeira parte, ele ficava lá. E as pessoas às vezes entravam para ver uma roupa, ver alguma coisa. E ele era muito conversador, assim, de um lado positivo. E ele convidava as pessoas para ir lá no fundo. E eu estava lá no fundo para orar com essas pessoas,
para ouvi-las, para dizer alguma palavra. E nós fazíamos isso quase que diariamente, por muitos anos. E ali nós comunicamos o Evangelho para muitas pessoas, e muitos ali abraçaram a fé e foram do Senhor, e fizemos isso com muita alegria, eu e ele. E um dia, ele estava lá e passou um homem bêbado, estava bêbado na calçada, e ele, com aquele jeito dele, ele foi lá e chamou o bêbado e disse assim: ó, entra lá no fundo da loja, tem um pessoal lá, vai para lá. E aquele bêbado foi, e nós estávamos lendo o texto de Gálatas. Todos nós estávamos, nós éramos, eu acho que uns 10 ali reunidos, alguns convertidos, outros que entraram assim, mas tinha esse homem que estava completamente bêbado. Para sentar ele na cadeira foi um horror. Mas ele sentou na cadeira e essa cadeira estava do meu lado. E daí eu expliquei para ele ficou olhando para todo aquele mundaréu de gente que estava ali, não sabia onde é que ele estava. E bêbado. E eu disse para ele: nós estamos lendo o livro de Gálatas e estamos te convidando para ler conosco. Eu sabia ele que era Gálatas. Não tinha a mínima ideia esse homem. E nós estávamos lendo esse livro e estávamos lendo, justamente na hora que ele chegou, estávamos começando a ler as obras da carne são, e daí tem obra da carne ali que não é pouco. E nós começamos a ler e lemos todo aquele texto. Quando terminou essa parte das obras das obras da carne, ele se manifestou ali do meu lado e disse assim: eu posso dizer alguma coisa? Claro que pode. O que tu tem para dizer? Tudo isso aí eu vivo. Essa é a minha vida. Eu sou isso, sou aquilo. Tudo que diz nas obras da carne, esse homem disse que era. Daí vamos adiante, e daí fomos ler o fruto do Espírito e lemos todo aquele texto, e se vivemos, andamos, é o que diz o texto. E ele começou a chorar, esse homem. E ele perguntou se podia dizer alguma coisa. E ele disse assim: eu nunca amei nada, ninguém me amou, nunca tive paz, nunca tive alegria. Só isso que fizemos. Esse homem foi convencido pelo Espírito Santo, entregou a sua vida ali, ficou são na hora. Na hora. Se encheu de alegria, todo mundo cercou a vida dele, manifestaram amor, alegria com ele ali conosco. Um homem que tinha sido chamado pelo Senhor para ser o quê? Santo, pertencer a Ele. Eu nunca estava pensando nisso. Quando ele chegou na sala, eu não estava pensando em nada disso. Mas agora eu quero dizer para vocês, esses que têm relacionamento, que chegam perto de vocês em qualquer lugar, eles foram chamados para pertencer a Ele, para ser santos, como Ele é santo. É impressionante a graça de Deus a se manifestar dessa forma e trazer ao coração de Paulo, me parece que a maior verdade que se pode registrar é que eu estava perdido, um homem depressivo, cheio de remédio para me controlar o dia todo, e ele tinha me chamado. E quando ele me chamou, eu pertencia a ele. E vocês todos também. Não há nenhuma diferença.
Por isso que essa palavra de reconciliação é reconciliar o nosso coração, em saber que todos fomos chamados, todos, bêbado, tudo. Todos foram chamados por Ele. E Ele ama a todos. Ele ama a todos. Deu a sua vida por todos. Não foi só por nós aí, nós bonzinhos, né? Não. Ele deu a sua vida para todos. Repartiu aquilo que era mais precioso. Ele repartiu. Para quê? Para que nós pudéssemos chegar a Ele, sermos dele, conhecê-lo, amá-lo intensamente. Porque uma das verdades que às vezes nós não pensamos é que o Senhor, quando Ele voltar e nos encontrar nos ares, Ele vai levar a todos. Ele não vai levar o Rogério, Marcos, não. Ele vai levar um corpo. Amém. Onde todos são dele, todos foram chamados por ele, todos pertencem a ele. Aleluia. Por isso que essa palavra de reconciliação é importante para nós nesses dias, nós viver essa palavra com intensidade, colocar nossas vidas, nós somos iguais. Quando eu falo com o Valdir, somos um. Ele faz um tipo de trabalho que eu não faço. Ele manifesta alguns dons que não manifesto eu. Mas eu posso viver com ele. Somos um por causa do mesmo Espírito que habita em nós. Dá uma olhadinha para o lado aí, vê. Se não é o mesmo que tu. Não estranha, né? Não estranha. Nem esposa e esposa. Não, André, desculpa. André é outro. É assim. Não são só os compatíveis. Só os que vivem na mesma casa. Não. Dá mais uma olhada. O Senhor disse que nos daria olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para crer. Todos queremos ser um aqui? Queremos nos reconciliar? Se tem alguém que tem problema com o outro, porque o outro é mais bonito, porque o outro é branco e o outro é preto, é tão gostoso abraçar um preto, hein? Não é bom abraçar um branco? Ei! É. Ah, tem um que está com problema na perna. Ok, não tem problema. Somos um. Então eu queria sugerir aos irmãos que nós aproveitássemos esses dias aqui, não no sentido de pedir perdão por alguma coisa que fez, porque tudo que fazemos está diante do Senhor, mas tudo aquilo que é proposta do Senhor de nós fazer, como santos, pertencentes ao mesmo Senhor. Amém? Amém. Cai bem no coração? Essa hora da manhã? Isso, até antes do almoço botar alguma coisa, principalmente os casais, né? Né, Barão? Eu vou te pegar no pé, tu está bem na minha frente. Precisamos deixar com que esse fruto que está em nós possa alimentar a muitos. Onde estamos, em qualquer lado, em qualquer situação. Quando você lê João 15, que fala da árvore, dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha o que o Senhor Jesus fala
nessa árvore que foi plantada pelo Pai. Ele é essa árvore. E nós somos os ramos. Aonde dá o fruto? No ramo. Mas o fruto é de quem? O fruto é dele. Ele só usa o ramo porque é ali que ele precisa aparecer para ver outros que foram chamados, estão fora, estão longe, possam chegar a serem enxertados nessa árvore. Amém? Aleluia. Bom, mas nós precisamos andar, né? Outro texto importante está em Coríntios. Paulo, ele era especialista em abrir a carta e dizer algumas verdades importantes. Assim, Paulo disse lá para a igreja em Roma, e nós estamos nessa manhã recordando essa palavra que cabe bem para Porto Velho, para Guajará, para Rio Branco, para os bolivianos, né? Eu fiquei sabendo que eles são da Bolívia, mas deve ser de cidade que não tem nome. Tem nome? Guaiará. Olha aí. Também. Essa carta é para eles lá. E onde nós andamos? Nós podemos dizer o que Paulo disse para a igreja, em qualquer lugar. Queria ler com você só para intensificar aquilo que ele diz na sua carta também. Logo na saudação dele, ele diz assim, que ele escrevendo à igreja de Deus, versículo 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Nós podíamos decorar esse texto, para que isso ficasse gravado no nosso coração, que nós fomos chamados para sermos santos em todos os lugares. Tá bem? Todos sabem o que é todos os lugares? Em qualquer lugar. Estão tomando banho de piscina? Foi chamado. E ali vai encontrar alguém. Agora, hoje não dá para tomar banho de piscina, né? Basta sair para a rua e a gente tomar banho aí. Né? Mas aqui nós precisamos ter comunhão. Então, provavelmente, nós vamos falar essa palavra, chamados para ser santos. O que foi chamado? Todos. Mas todos sou eu e todos. O que vocês podem dizer? Eu fui chamado para ser santo. Sabe o que é santo? Então, chamado para ser separado para Ele, para pertencer a Ele. Que palavra nessa manhã. Que gostosura. Eu volta e meia eu falo essa palavra. Mas quando falo, eu sinto essa gostosura de Deus na minha vida. E vocês também. Porque ela é gostosa. É para mim, é para os outros. Para pessoas perdidas, para bêbados, homossexuais, para qualquer um. Qualquer um. Eles só precisam saber, através de nós que estamos escrevendo para eles, o que é a verdade. Fomos chamados para sermos santos.
E aqui ele acrescenta, né? Em todos os lugares. Com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Todos. Vai para lá, vai para cá, não importa. Foi chamado. Um pouquinho mais adiante, Paulo ainda diz, ele diz assim no versículo 8, ele diz assim, está falando o Senhor Jesus, ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus, até o fim. Não sei como vai ser o fim, mas ele vem. E nós somos separados para pertencer a ele até o fim. Sermos santos até o fim. Em qualquer lugar. E ele ainda conclui, Paulo, dizendo assim, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pode decorar, de coração. Essa palavra diz assim, é para decorar. Deus é fiel, pelo qual, está escrito, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sai do nosso coração. Essa palavra flui de nós, que fomos chamados, somos santos, para dizer a qualquer um essa mesma verdade. Ah, mas Deus fez isso, Deus fez aquilo, eu estou chorando porque minha mãe foi embora. Deus está errado? Ele é fiel. E ele nos chama para ele. Amém? Até o fim. Até o fim. Então nós podemos dizer de cor isso aqui. Deus é fiel, pelo qual fomos chamados para a comunhão de seu Filho. O outro apóstolo, o João, na carta dele, podem abrir lá. Primeira carta de João. É o outro que diz a mesma coisa, olha. João faz um relato que desde o princípio ele fala a respeito do verbo da vida que se manifestou. Ele faz assim, como se fosse uma saudação a quem ele está escrevendo. E ele diz assim, no versículo 13 em diante, ele diz assim, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Tudo que ele tinha visto e ouvido, João teve muito perto do nosso Senhor. Tudo que ele ouviu e viu, isso era para que anunciasse também a todos vocês, para terem comunhão com ele. Um dia de manhã eu estava em casa e estava lendo esse texto. E parei aqui quando diz para ter comunhão conosco. Porque é um pedido de João para nós, na sua carta, que ele está escrevendo para nós, ele está dizendo que ele quer ter comunhão conosco. E eu comecei a meditar nessa palavra, e meditando nessa palavra, o Senhor me levou para o Apocalipse. O Apocalipse de Jesus lá. Mas ele no versículo, ele ainda nesse versículo 13, ele diz assim, olha o que ele diz, terem comunhão conosco, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Ele está dizendo que nós nos alegramos
a nossa alegria é completa, é fruto dele na nossa vida, quando nós temos comunhão com ele, ou seja, temos comunhão um com o outro e temos comunhão com Jesus e com o Pai. Quando eu li isso, eu disse assim, como João podia ter comunhão com o Pai e com o Filho? Comunhão com Jesus ele já tinha tido. Mas eu fui ao Apocalipse, se vocês gastarem um tempo lá no Apocalipse, não é para saber da rua de ouro e flagelos, e dores, e sofrimentos, não. E ele fala que no presente, né, o Senhor já tinha ido aos céus, mas Sim. ele diz, a nossa comunhão é com o Pai, Isso. com o seu Filho Jesus, no presente. Ele está dizendo a mesma coisa que eu quero dizer agora. Eu queria saber como eu poderia ter comunhão com Jesus e com o seu Pai. E ele me indicou que fosse lá o Apocalipse. E eu não vou fazer isso para não tirar o tempo de vocês, mas aqui diz assim, ó, capítulo 1 de Apocalipse. Eu vou ler alguns versículos que eu, na meditação daquela manhã, eu fui até meio-dia, viu, Jackson? Fui lendo, fui marcando, fui lendo, fiquei impressionado. Que ele queria fazer o mesmo comigo. E diz assim, ó, versículo 2. Então está falando dessa revelação de Jesus Cristo, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, ele está dizendo, João, quanto a tudo o que viu, é o que está escrito aí? Tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam, etc. Aqui ele está dizendo que ele viu e ouviu. João estava na terra ou estava no céu? Estava na terra. E ele viu o Senhor com o seu Pai. E ele agora começa a relatar tudo o que viu e ouviu. Se vocês perderem um tempo para fazer isso, vocês vão ver quantas vezes diz aqui. Versículo 7 diz a mesma coisa. E todo olho verá. Sempre está falando de ver, de ouvir. No versículo 10 diz assim, achei-me no Espírito. Agora está falando de outra posição. Agora João não está aqui, ele está em espírito. E diz a mesma coisa, achei-me no espírito no dia do Senhor e ouvi de novo. Ele ouvia tudo o que estava acontecendo e via. E essa era a comunhão que ele tinha com o Pai e com o seu Filho. E que nós podemos ter essa comunhão porque ele nos chama a nos convidar para ter a mesma coisa que ele tinha com o Pai e com o seu Filho. É isso? Então nós podemos ter comunhão com o Pai e o Filho? E temos o Espírito. Tudo que João tinha, nós temos. E nós podemos ver e ouvir. Paulo diz uma palavra em Coríntios, diz assim, numa profecia antiga, ele diz lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e no-lo revelou pelo Espírito. Então, nós não podemos dizer que não vemos e não ouvimos, porque o Espírito Santo, na nossa vida, ele nos traz a revelação de ver e ouvir o nosso Senhor. Mas nós podemos praticar isso. Porque é um convite para nós praticar isso. E você lendo todo o Apocalipse, você vai ficar impressionado que o que João viu e ouviu. E ele nos relata isso. Para quê? Para que nós tenhamos comunhão. Ele insiste para que nós sejamos como ele.
E podemos ser? Nós somos um. Ele, João lá no passado, Paulo lá no passado, nós, Natanael, e podemos ter comunhão. Esses moços estavam ensaiando esses dias e eu pensei que eu pudesse cantar com eles. Vocês já viram que é uma tentação, né? Pelo menos. Mas eu fui no ensaio e eles cantaram, e eles tocaram, e voltavam para trás, iam para frente. Aquilo é tão gostoso. E estavam cantando. E nós estávamos cantando uma música que falava de se exaltar, assim como hoje. Que nós exaltávamos ele, acho que era uma coisa mais ou menos assim, que amávamos, exaltávamos ele. E eu estava prestando atenção, estava cantando com todos. E de repente eu tive uma visão. Jackson, eu vi o Cordeiro. Que coisa linda. Não é porque é o Rogério. Cordeiro é ele. Ele que fez tudo isso. E ele quis aparecer para me ver. O que eu vou fazer? Vou ver. Eu estou pronto para ver e ouvir o Senhor. E vocês também, porque essa palavra é para todos nós. Ele nos chamou a todos nós aqui para ver e ouvir a sua palavra. E com o seu Filho. Sabem o que é comunhão? Tudo que é comum um para com o outro. Nós temos comunhão. Não é só na mesa, viu? Não é só comer a mesma coisa. Não. Então é isso que o Senhor quer e está nos chamando a todos. Para nos reconciliar em primeiro lugar. Ele quer que não fique nada entre nós que possa obstaculizar, desculpe a palavra, a comunhão que temos com Ele. Nada. Nada pode nos separar do amor que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Nada pode nos separar. Tem tanta palavra escrita que nós decoramos, mas praticamos muito pouco. A igreja, irmãos, por onde eu ando, em qualquer lugar, e vocês sabem, porque vocês também andam por aí, a igreja, os salvos, os irmãos, todos nós temos uma graça, todos nós. Obrigado, filhinha. Todos nós. E o Senhor, então, está falando com a gente. Ele quer ter comunhão com todos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o Senhor. Mas a igreja, ela está assim. A palavra de Deus diz que nós fomos batizados em Cristo. Fomos sepultados em Cristo. E fomos ressurretos em Cristo. Essa obra está completa? Hein? Nós estamos sepultados, mas muitas vezes estamos vivos. Precisamos ter uma posição de quem morreu com Cristo, foi sepultado, não temos mais nada com Adão. O Adão que vivia em nós ficou sepultado. Não, o batismo não é uma brincadeira.
O batismo é um lugar onde o próprio Senhor Jesus, lembram do texto que ele estava com João Batista? E João disse para ele assim, tu é que tem que me batizar e eu é que vou te batizar. E diz o texto na minha tradução que João, ele estava querendo convencer o nosso Senhor que estava errado aquilo, que ele é que deveria ser batizado. E o Senhor diz uma palavra que resolve todo o assunto para todos nós. Ele diz assim, importa que praticamos a justiça do Senhor. Ou seja, Jesus foi batizado para cumprir a justiça do Senhor. E todos nós que fomos batizados nele, somos justificados. Somos justos. É isso aí, Jackson? Os universitários aqui. É isso, amados? Nós fomos justificados. Nós não precisamos fazer nada na nossa vida para ser justificado. Nós fomos justificados porque fomos imersos nele. Morremos nele e ressuscitamos nele. Porque ele cumpriu a justiça do Pai. Obra completa, amados. Ele não deixou nada para nós fazer. A única coisa que ele fez foi vir viver em nós. E é o tudo, né? É. Ele é tudo em todos. Mas, amados, assim, ó, nós precisamos crer. Crer não é uma coisa intelectual. Que nós lemos a palavra e daqui um pouco se esconde essa palavra. Nós precisamos crer. Paulo diz lá na carta que lemos lá em Romanos, diz obediência da fé. Nós precisamos obedecer o que a palavra diz. Quando nós fomos batizados, agora nós estamos, segundo a palavra que lemos, que nós estamos em Cristo. Somos uma nova criatura. É isso? Não é brincadeira. Nós éramos feios, continuamos feios. Mas agora nós somos uma nova criação. Estão rindo só porque eu sou feio? Eu aprendi com Moisés, que cuidou da minha vida 63 anos. Vê como eu era ruim de vida, né? Precisou 63 anos esse homem cuidar da minha vida. E ele me falou de 4 coisas importantes. Depois do batismo, depois de estar em Cristo, pertencer a Ele, ele fala 4 coisas para mim e eu pratiquei isso. Ler a palavra, meditar na palavra, crer na palavra e praticar a palavra. 4 coisas. A igreja está assim. As pessoas dizem que foram regeneradas. A minha pergunta sempre é, nasceu de novo? Como Jesus falou com Nicodemos. Nasceu de novo? Sim. Daí eu forço um pouquinho, da água e do Espírito? Sim. Nascemos da água e do Espírito. Nascemos então do alto. Nascemos de novo, segundo Jesus falou com Nicodemos. Nascemos de novo. Mas agora precisamos crescer, amados. Paulo disse que não podia falar a espirituais, porque eram crianças. Tudo criancinha. Tem que preparar uma madeira de meia e meia hora. Não é assim? Hein? As pessoas estão chorosas na igreja, que no lugar em que foram chamados, que pertencem ao Senhor, e ficam chorando aos prantos.
João Nelson me dizia, e ele ministrava isso com muita graça, ele disse assim, quando nós somos pequeninhos, que somos criancinhas, que precisamos de mamadeira, então tá bem. Daí crescemos um pouquinho e aquele indivíduo agora começa a dizer angu dadá. Não sei se todas as crianças dizem isso, mas ele trouxe essa palavra de que as crianças dizem, quando pequenas, angu dadá. Passa 10 anos, fala com essa mesma criança e ele diz angu dadá. Passa 20 anos, angu dadá. Criança. Paulo diz que ele dava leite para as crianças, mas eram nascidos de novo. Era a igreja em Corinto. Eles eram crianças, mas eles tinham inveja uns dos outros. Eles tinham ciúme uns dos outros. E bebiam leitinho. E com a palavra que os apóstolos estavam trazendo. Estão vendo como funciona? A igreja é um jardim de infância. Em muitos lugares. Eu não estou contra ela, porque eu faço parte dela. A palavra que recebi, logo que a Alzira faleceu, é que eu deveria cuidar da noiva dele. E eu tenho feito isso. Eu tenho um interesse grande de que a igreja seja a esposa do Cordeiro. Não posso fazer muita coisa, mas eu quero que a igreja cresça assim, madura. Paulo fala aos Efésios, e ele diz que Cristo deu dons aos homens, concedeu dons aos homens, para que todos nós chegássemos a uma unidade e crescidos, somos maduros. Como é bom falar com alguém que amadureceu. Ele não está completo, mas está amadurecendo. Não fica verde na árvore. Ele tem que amadurecer. Nessa árvore, que é a videira, precisamos amadurecer. Estão comigo, amados? Nessa reconciliação que estamos falando, ela tem tudo isso. Precisamos nos ajudar uns aos outros, porque todos nós fomos chamados, todos nós pertencemos a Ele, todos nós precisamos chegar à maturidade, não ficar como criancinha de novo. Angu dadá. Que palavra, hein, João? Já pensou? 60 anos de idade, angu dadá, daí fica... Daí não dá, né? Falando grosso ainda, do dadá, né? Mas é angu dadá. Estão entendendo, amados? No meu coração não há reprovação nenhuma. Eu estou considerando todos vocês como chamados à comunhão, chamados para pertencer, chamados para ser santos, reconciliados, sem nada atrapalhar uns aos outros. Todos somos um, porque todos fomos batizados no mesmo Espírito. Está certo? Eu tenho dito para alguns, e hoje eu já recebo umas respostas bonitas assim. Como está? Em Cristo. Lindo. Isso não é uma palavra dita de qualquer jeito. Quando nós perguntamos, como vai? Eu não vou bem e nem mal. Eu estou em Cristo. É isso? Porque aquela árvore maldita do bem e do mal acabou. Acabou, nós não comemos mais dela. Nós comemos da videira. Porque ela nos dá vida.
Amém, queridos? Que vida é? A vida dele. Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão. É. E isso que eu quero falar agora sobre carisma e caráter. Essa é a vida que nós temos. E quando começar a falar sobre isso, carisma é dom, não é nosso. Sim? Eu falei dizendo para o Valdir que os dons que ele tem, não tem dom nenhum. Nem eu, nem vocês. A graça, o dom que existe é quando ele, o Senhor, manifesta o seu dom. O dom é dele. Todos, do Espírito, de Cristo e do Pai. Todos os dons ele manifesta em nós. Por quê? Por causa da comunhão que temos, porque fomos chamados para ele, nós temos a mesma intimidade com ele. Eu não sei se falei para alguns aqui lá em Porto Velho, mas tem um texto impressionante de Efésios capítulo 5. Se eu tiver tempo eu vou ministrar com vocês, mas daí eu vou encher o dia todo de vocês, né? Lá diz que nós somos imitadores de Deus, Jackson, imitadores de Deus, como filhos amados. Como podemos imitar Deus? Parece uma brincadeira, né? Que nós podemos imitar Ele. E Paulo diz que nós podemos imitar porque somos filhos dele. Somos filhos amados. Sabe o que as famílias estão perdendo? Estão perdendo os filhos. Os pais estão perdendo o filho. E o nosso Senhor está nos chamando para imitá-lo. Os nossos filhos, filhos de vocês, precisam imitar vocês como vocês imitam o Pai. Aí ninguém se perde. Tem muitos filhos perdidos. E nós precisamos ser imitadores de Deus, como filhos que somos. Aleluia? Bendito é o Senhor. A orelha está cansada? Mas Estou conseguindo mexer as pernas. não? Então levanta em nome de Jesus. Amados, uns minutinhos só para nós nos levantar um pouquinho. É isso, damos um intervalo.